Talvez muita gente aqui pense que, pô, aquele cara que faz laço e quando eu tô passando ele me leva, alguma coisa nesse sentido. Talvez muita gente pensa que a pegada do cara é muito boa, que a perna é forte. Ok, isso pode ser verdade. Mas o principal que esse cara faz, e é por isso que o laço dele é eficiente, é porque ele sabe trabalhar o quadril dele em laterais. Ele sabe lateralizar o quadril dele. Então tá, galera, vamos falar hoje sobre guarda-laço. Quais são os motivos e a ideia ali da gente usar uma guarda laçada, seja ela com as duas mangas, seja ela com gole e manga. Mas qual é a ideia da gente laçar um braço do adversário e como é que a gente se comporta e quando a gente usa e por que que a gente usa. Desde já eu já peço para vocês se inscreverem no canal, é muito importante pra gente. E lá no final, se vocês gostarem, deixa um like, beleza? Então, cara, basicamente guarda-laço é... Aqui a gente já fez alguns estudos sobre gole manga, manga e manga, calça e manga. E a guarda de laço, ela vai depender muito da altura com que o passador vai se aproximar de ti, né? Existe essa particularidade no jiu-jitsu, assim, que quando a gente tá treinando de kimono, sem kimono, seja o que for, o passador ele meio que é protagonista no sentido de ditar que guarda tu vai poder jogar pra ele. Porque, por exemplo, alguém que se aproxima de você em pé, você não tem laçada, certo? E aí a gente vê o Jamil mostrando exatamente esse tipo de laço aqui é um laço que requer uma certa segurança, né? Porque como a gente falou em outras situações, o laço tem o pé que passa no vazio e tem o meio laço. A gente já comentou aqui sobre isso. E aqui o dele passa no vazio. Você vê que o pé dele não tem contato com o quadril nem nada. Mas ele tem o quadril dele que faz o movimento de levar, entendeu? Então, quem tem segurança no laço, a gente vê muito, a gente sempre encontra algum parceiro de treino, alguém assim, né? Que tem um laço muito forte, que é muito difícil de passar e que se você pesar errado, ele vai te capotar para outro lado. E qual é a ideia por trás disso? Né? O laço ele vai ser sempre eficiente quando o passador se aproximar de uma maneira mais abaixada, mais acocado, mais baixo. Né? A gente busca primeiro entrar na guarda, se posicionar e aí passar com pressão ou long step, leg drag, mas isso dá sempre a oportunidade de segurar a manga. Mas a manga vai ter essa utilidade, né, quando o cara se aproxima nessa altura, na altura confortável do laço. Para você matar isso, basicamente é só você se aproximar sem dar, dando altura. Você se aproxima com muita altura, com o braço esticado. Você não tem um laço apropriado. O laço a gente tem que pensar o seguinte: a lógica dele é o seguinte: se você passar para o mesmo lado, você me leva. Eu não preciso me esforçar para te acompanhar se você está indo para o mesmo lado, você está me carregando. Se você vai do outro lado e tenta chegar na minha cabeça, é por isso que daí eu vou ter um frame, eu vou ter sempre a possibilidade de te capotar. E aí vai ser quem é que tá mais refinado. Se é o meu laço justo, com uma segunda pegada boa na calça, por exemplo, e um movimento de quadril muito justo, ou se é o passador que tá sabendo onde pesar para conseguir se aproximar sem ser levado nessa técnica, né? E aí, como eu falei sobre o laço que ele atravessa, ele impede menos que o passador vai chegar na distância de você. No entanto, ele te dá uma possibilidade de raspagem muito grande, né? Porque assim como a proximidade é ruim para mim, mas a proximidade também pode ser ruim para ele porque eu tenho que ter um jogo de quadril. E aí vai o grande diferencial. Talvez muita gente aqui pense que, pô, aquele cara que faz laço e quando eu tô passando ele me leva, alguma coisa nesse sentido. Talvez muita gente pensa que a pegada do cara é muito boa, que a perna é forte. Ok, isso pode ser verdade. Mas o principal que esse cara faz, e é por isso que o laço dele é eficiente, é porque ele sabe trabalhar o quadril dele em laterais. Ele sabe lateralizar o quadril dele. Vou dar um exemplo. Quando a gente joga com a mão na gola e a gente joga com meio laço, ou a gente joga de De La Riva, a maioria das outras guardas, a gente tem muito movimento do quadril de puxar e empurrar. A gente puxa e empurra as pernas, circula e empurra. Puxa, circula, empurra. E quando a gente joga de guarda laçada, deixando esse cara se aproximar da gente, o passador se aproximar, a gente tem uma... É um pouco diferente, porque a gente precisa ter movimento lateral de quadril. Porque é justamente quando esse cara tá passando e o ajuste lateral do meu quadril pro mesmo lado que ele tá passando e depois bater para levar ele, ou o afastamento do quadril também de forma lateral, é o que impede dele chegar
ou dele chegar e eu conseguir levar. Então, o cara que faz bem essa posição, ele laça profundo e deixa o passador se aproximar, é porque geralmente ele tem um entendimento, uma movimentação lateral de quadril muito boa. E aí vão ter as particularidades, né? Aí a gente vai ver, muitos exemplos que nem esse que a gente está vendo do Anderson e do Andrew. É um laço com as duas mãos na manga, as duas mangas. Essa é a melhor guarda de retenção, na minha opinião. Duas mãos na manga com um meio laço. E aí, como a gente vem dizendo, existe o laço que entra profundo para deixar a proximidade para raspagem e existe o meio laço. Mas existem outras formas de se reter usando o laço. Então, muita gente vai fazer gola e manga com meio laço, esse pé indo na gola, botando pressão na gola, como eu coloquei no vídeo aqui dos drills para retenção de guarda, e também tem bloqueando a gola paralela. Então tu vai fazer um meio laço nessa manga e ao invés de pegar a gola cruzada, você pega a gola paralela. Não é muito comum esse de pegar a gola paralela, mas ele é muito inteligente, é muito boa. A gente vê, tem uma luta do Nicolas com o Leandro, que o Nicolas faz isso, e tem uma luta várias lutas aí, a gente vê muito Mika fazendo isso, que é fazer um meio laço desse lado e empurrando a gola paralela. E tem uma lógica, né? Porque quando a gente pega a gola cruzada e puxa, a gente lateraliza o cara. É uma guarda mais ofensiva para ataque. Quando a gente segura a gola paralela e puxa, ele não vem de lado, ele vem inteiro. Mas vai ser até difícil vencer a postura do cara segurando essa gola paralela. Então é por isso que eu enxergo ela como uma guarda mais de retenção, porque você está bloqueando o ombro. Então o meio laço desse lado já está bloqueando o ombro daqui, junto com a manga, e essa minha mão, ao invés de estar no mesmo lado, está no outro ombro. Então eu crio um frame dos dois lados, eu crio uma parede aqui. Também é muito inteligente para se defender. Então, eu acho que o laço é a melhor forma quando o cara adota essa postura que a gente tá vendo aí. A gente tá vendo do Isaac com Alex Sodré. Isso daqui tu vai ver em todas as categorias, vai ter isso. Tu vai ver do Nicolas fazendo isso até os caras peso galo, peso pluma fazendo isso. A gente vê, todos usam. O laço é meio universal assim para se estabelecer como pegada de segurança, né? Claro, aí a gente vai ver os modos de passar e a gente vai fazer um vídeo só falando sobre isso, mas realmente você deixar alguém entrar com o meio laço, ele não é uma guarda que você precisa começar a se preocupar quando alguém fizer um meio laço em você, mas ela vai ser muito chata para você destruir essas pegadas e passar, vai gastar um pouco de energia, mas o laço profundo realmente não é um momento de descansar se você tem alguém que, como vocês já sabem, tem pegada forte, perna forte, mas não é isso. É alguém que sabe jogar com o quadril, tá? Então tem um jeito bem específico de passar e quando a gente vê o lado do passador, eu vou falar aqui sobre o lado do passador, aí a gente entra nesses detalhes todos. Beleza, galera? Então, se vocês gostaram, essa era a reflexão sobre o porquê usar o laço, para que lado o cara vai, para que lado ele não vai, o que a gente bloqueia, que ganhos a gente tem com isso. E se vocês gostaram, deixa o like. E é isso aí, não se esqueçam de se inscrever no canal de novo. Beleza? Valeu, tamo junto.